Então, pessoal, boa noite para vocês, né, mais uma vez. Sejam bem-vindos, né? Hoje a gente inicia a nossa 7ª aula prática da disciplina de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do sistema gênito-urinário. E aí, dentro dessa anatomia do sistema gênito-urinário, dessa fisiologia, nós também vamos ver os métodos propedêuticos, né, que podem ser utilizados aí para realizar a avaliação desse sistema, né? Então, dentro dessa aula de hoje, a gente tem, né, algumas missões aí, né? A gente vai estudar anatomia, fisiologia, a gente vai estudar também um pouco dos métodos propedêuticos que são utilizados para realizar a avaliação do sistema gênito-urinário e também nós vamos estudar sobre os componentes do balanço hídrico e como que deve ser realizado o cálculo do balanço hídrico, né? E como que a gente vai interpretar esse resultado, né? Como que a gente vai realizar esse balanço hídrico, como que a gente vai interpretar o resultado dentro da clínica do paciente, né? E também a gente vai o quê? Estudar algumas ações que a gente pode realizar para dentro da enfermagem para poder melhorar o que a gente viu de problema, né? Quais são as ações que a gente pode implementar aí dentro desse agravo, né? E também é importante frisar para vocês que essa observação do sistema gênito-urinário, os métodos propedêuticos, o direcionamento para realizar essa avaliação, ela se dá muito através dos sinais e sintomas, né? Então, os sinais e sintomas dentro desse sistema gênito-urinário, ele que vai o quê? Nos auxiliar, né, e nos ajudar a percorrer o caminho correto aí para poder traçar o problema do paciente, né? O quadro clínico dele, qual é a doença que está cometendo ele. Então, a gente tem aí algumas tarefas no dia de hoje, né? Dentro da aula. E aí, eu vou compartilhar aqui a aula com vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de problema, vocês me sinalizem aqui, tá? Prática de hoje. Então, como primeiro objetivo, nós vamos identificar as principais alterações que podem interferir fisiologicamente no sistema geniturinário. Nós vamos também conhecer os componentes de um balanço hídrico e como nós vamos realizá-lo. E também identificar os casos em que o balanço hídrico é realizado e a sua importância para o tratamento e prognóstico dos pacientes. Então, todos esses objetivos nós vamos abordar ao longo da nossa aula prática. No primeiro momento, então, nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema geniturinário e os métodos propedêuticos utilizados na avaliação desse sistema, então. É importante a gente lembrar um pouco da função dos nossos rins, para que depois os sinais e sintomas que o paciente for apresentar, a gente consiga correlacionar de uma forma adequada, tá? Então, sempre fazendo um raciocínio crítico, reflexivo, tá? Embasado em conhecimento teórico, para que a gente consiga, então, implementar os cuidados ao nosso paciente. Lembrando, então, que, primeiramente, os rins eles vão fazer a regulação da composição iônica do sangue. Ou seja, a composição iônica ela está relacionada ao grau de diluição ou concentração do sangue. Então, esses íons podem ser sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, todos esses... A concentração desses sais, né, que fazem parte do nosso sangue, eles vão ser regulados aí pelos nossos rins. Eles também vão manter a osmolaridade do sangue,
tá? Ou seja, vão fazer a regulação da água e do sal do meio extracelular. Tá? Então, excesso de água, excesso de íons, então tudo isso, o nosso rim, ele tem, né, os receptores próprios, ele vai identificando essas alterações para poder sempre manter a homeostase do nosso organismo, ou seja, um equilíbrio osmótico de todo o nosso corpo. Ele também vai fazer a regulação do volume sanguíneo, né? Então, quando houver necessidade, ele vai reter líquido, tá? Para garantir, então, uma quantidade adequada de água dentro do nosso organismo. E quando tiver um excesso, então, ele vai eliminar, principalmente por meio da urina. Ele também vai auxiliar aqui na regulação da pressão arterial, tá? Principalmente relacionada aí a secreção do hormônio renina, angiotensina e aldosterona, tá? Então, o rim também ele possui alguns receptores ali na sua superfície, ele vai detectar essas alterações de pressão e também vai mediando aí o controle da pressão arterial. Também vai fazer a regulação do pH do sangue por meio da excreção, né, liberação do bicarbonato em meio sanguíneo. Nós já havíamos comentado sobre esse mecanismo lá na nossa aula de sistema respiratório. Ele também vai ser responsável por liberar os hormônios, tá? Principalmente aí que fazem a contração e dilatação renal. Vai regular também o nível de glicose no sangue. Então, um dos primeiros sintomas do paciente diabético, então, é a liberação de glicose via urina, né? A glicosúria. Então, isso também vai ser regulado pelos rins. E ele também vai, por fim, excretar os resíduos e substâncias estranhas que tenham sido filtradas lá nos nossos néfrons. Para a gente entender, então, como funciona, né, a fisiologia dos nossos rins, é importante a gente lembrar da localização do sistema urinário, né? Então, e os órgãos subjacentes, para que a gente consiga também compreender algumas alterações que vierem a surgir. Então, lá no sistema urinário masculino, nós temos a bexiga, né, logo aqui no assoalho pélvico, logo à frente do reto. Depois nós temos aqui, logo abaixo da bexiga, a próstata, tá? Dentro, né, a próstata, ela faz toda, ela está presente, ela está circundando ali toda a região da uretra prostática, que nós chamamos, tá? E a uretra, então, ela vem ali, se estende até a região de pênis, para, então, alcançar o meio externo. É importante também a gente pensar aqui na região da próstata, principalmente, porque em casos dos homens com idade um pouco mais avançada, eles podem evoluir com uma hiperplasia prostática, ou seja, um aumento do volume da próstata, e isso vai interferir também na regulação, né, na frequência urinária, de como esse paciente, se ele vai ter algum desconforto, alguma dificuldade urinária, por conta, então, do aumento da próstata, que pode causar aqui uma estenose de uretra, né? Ou seja, esse canal da uretra, ele vai estar um pouco mais estreitado, vai dificultando, então, a passagem aqui da urina por esse canal. É importante também a gente pensar nisso quando nós formos implementar uma sondagem vesical masculina, né? Pacientes com hiperplasia prostática, nós encontramos bastante dificuldade, então, para poder adentrar com a sonda aqui, principalmente nessa região. Então, tudo isso é importante a gente conhecer da anatomia para depois entender os achados que o nosso paciente está nos apresentando. Já em relação ao sistema urinário feminino, tá? A ressalva que vale a pena a gente trazer aqui é que a uretra ela vai estar muito próxima aqui do ânus, né? Diferente aqui da uretra masculina. Além disso, a uretra feminina ela é mais curta em relação à uretra masculina, ou seja, a quantidade de bactérias, micro-organismos presentes aqui no ânus, elas podem migrar muito facilmente aqui para a região de uretra, e por ela ser um pouco
um pouco mais curta, isso vai então facilitar, né? Propiciar que os micro-organismos eles subam até a bexiga, levando então à ocorrência de infecção de trato urinário, tá? Então, por isso que as mulheres elas apresentam muito, com uma frequência bem maior de infecção de trato urinário em relação aos homens. Então, analisando o sistema urinário mais especificamente, então nós podemos encontrar aqui, primeiramente, a aorta abdominal, tá? Então, por meio da aorta que vai chegar, então, todo esse fluxo sanguíneo para irrigar esses rins e também para esse sangue ser filtrado. E ele é recolhido aqui, então, e ele retorna ao coração e aos outros sistemas por meio da veia cava inferior. Então, aqui nós encontramos as artérias renais, tá? Que vão aqui perfundir o nosso rim. Aqui nos nossos rins, nós encontramos mais externamente o córtex renal. E aqui, formado pelas pirâmides, nós temos a medula renal. Depois nós temos aqui também a pelve renal, então é quando ao encontro das pirâmides renais, então aqui eles se encontram na pelve renal, elas vão até o cálice renal para então formar o ureter. Então nós temos o ureter direito e esquerdo, né, por conta da presença dos rins bilateralmente. O ureter, ele alcança, então, a região de bexiga, que é onde vai ser armazenada a nossa urina. E, então, a porção inferior, que é a uretra, que é por onde vai ser eliminado aí a nossa urina. Importante pensar também que aqui na região dos rins, eles estão protegidos tanto pelas costelas, tá? A região ali inferior das nossas costelas, e também pelos músculos abdominais. Então, são todos esses elementos que formam ali a proteção desses órgãos. Então, nós vamos relembrar que o sangue vai chegar aos rins pelas artérias renais e pelos capilares. Então, são os capilares que vão estar aqui perfundindo as pirâmides renais e levando todo o fluxo sanguíneo e também recolhendo esse fluxo sanguíneo que já passou por filtração. O plasma sanguíneo vai ser filtrado, então, lá na medula renal e os resíduos metabólicos vão ser retidos nos rins e, então, encaminhados por meio do ureter até a bexiga. E o sangue sem resíduo vai retornar ao organismo pelas veias renais, então, que nós temos aqui. E vão ser encaminhadas até a veia cava inferior. Olhando, então, um pouco mais de perto a estrutura renal, então, como eu havia comentado, aqui a região mais externa nós encontramos o córtex, aqui a mais interna é a medula, e a estrutura que nós encontramos mais microscopicamente, então, são os néfrons. Então, os néfrons são as unidades que vão realizar a filtração dessa urina. Tá? Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Isso propicia que, se a gente tiver um mau funcionamento, ou se um dos rins tiver uma insuficiência completa, ou seja, ele não conseguir filtrar nenhuma quantidade de sangue, ele estiver totalmente incapacitado, o outro rim, então, pela quantidade de néfrons que ele possui, ele consegue, então, corresponder, ele consegue dar conta de fazer a filtração do sangue de todo o nosso organismo. Então, o indivíduo, ele consegue sobreviver sem problema algum com apenas um dos rins. É importante também a gente pensar que quando o total de néfrons ele cai para baixo de 20%, então vai sim ser necessário implementar uma terapia renal substitutiva, ou seja, o paciente ele vai ser encaminhado para tratamento por hemodiálise. E analisando mais especificamente os nossos néfrons, primeiramente nós temos aqui o glomérulo de Malpighi. Então, esse glomérulo é o que vai captar, fazer a primeira captação de sangue, tá? Ele é ricamente vascularizado. E daqui, então, o capilar ele vai
ele vai perfundir aqui toda a alça de Henle, tá? Ela é comprida dessa forma para que tenha uma maior área de contato. Então, é aqui que é principalmente realizada a filtração e a reabsorção de água no nosso rim. E ele vai, então, dessa forma, concentrando a urina, ou seja, vai reabsorvendo a água e também, dessa forma, concentrando, né? Concentrando metabólitos, excretas, os sais que estão em excesso no nosso organismo. Então, eles são... a urina ela vai ser formada aqui, principalmente nessas unidades. Vale lembrar também que, além do sistema renal, aqui acima dos rins, nós contamos com a glândula adrenal ou suprarrenal. A glândula adrenal ela vai compor, então, o sistema endócrino e ela vai ser responsável por secretar hormônios relacionados ao metabolismo, como a aldosterona e o cortisol. A aldosterona ela vai estar principalmente relacionada aí à mobilização de outras fontes de energia além da glicose, ou seja, quando há necessidade da quebra do tecido adiposo, né, dos adipócitos, de tecido muscular, ou até do glicogênio lá armazenado nos nossos fígados e nos músculos. Então, é a aldosterona que vai fazer, então, essa mobilização para a gente garantir energia suficiente para o nosso organismo na vigência de um jejum prolongado, por exemplo. A adrenal também vai secretar o cortisol, então que vai fazer equilíbrio dos líquidos, né? E também por meio de retenção e absorção de sódio e potássio, principalmente. A adrenal também vai secretar o hormônio da testosterona, o hormônio sexual, e também a adrenalina e a noradrenalina. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas estão intimamente ligadas aí com o sistema nervoso simpático e vão fazer o controle, aí, o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, por exemplo. Então, todos esses hormônios, eles estão relacionados à homeostase, né? A manutenção do equilíbrio do nosso organismo. E depois de filtrado o nosso sangue, né? Então vai formando ali os resíduos e eles vão ser armazenados na bexiga. Então, os resíduos retirados do plasma sanguíneo e uma porcentagem da água vão constituir a nossa urina e ela chega à bexiga por meio dos ureteres. A bexiga, quando chega, vai expulsar a urina, então, pela uretra. Vamos entender qual é esse mecanismo. Então, primeiramente, nós temos o preenchimento da bexiga. É importante a gente lembrar que esse músculo ele vai estar relaxado. E o esfíncter da uretra, o esfíncter interno e o externo, eles vão estar contraídos, para garantir que esse líquido se mantenha aqui no interior da bexiga, para que não tenha nenhum escape. Além disso, o músculo do assoalho pélvico também vai se encontrar contraído, tá? Para que não tenha, então, a perda de urina de forma involuntária. Depois, quando nós temos aí um enchimento de mais ou menos metade da nossa bexiga, nós já começamos a ter um desejo voluntário de micção. E ele pode ser inibido até o momento apropriado, né? Então, a gente ainda consegue controlar. Quando a gente passa já para a terceira etapa, que é quando essa bexiga ela está plena, né? Ela está quase completamente cheia, então é um desejo urgente de urinar. Então, nesse momento, tem a micção, né? O músculo da bexiga ele vai se contrair para empurrar a urina para fora. E o músculo do assoalho pélvico tem um relaxamento para poder liberar essa urina. O esfíncter interno e externo, eles também relaxam para que consiga haver essa passagem da urina, então, para a nossa uretra. Então, olhando mais de perto a nossa bexiga, nós vamos encontrar aqui algumas estruturas específicas. Então, uma delas é o ósteo. Então, nós temos 2 ósteos, que eles são provenientes aqui do nosso ureter. Então, toda a urina produzida, ela vem pelo ureter e alcança a bexiga por meio desses ósteos. Nós temos também uma estrutura chamada trígono, ou seja, ela tem um formato de triângulo.
E nós vamos observar que a bexiga, ela é toda rugosa por dentro, tá? Quando ela se encontra relaxada, essa rugosidade aumenta. E quando ela tá mais cheia, então ela fica um pouco mais lisa. Mas essa região aqui do trígono, ela é constituída principalmente por tecido liso, tá? Então, é o único local da bexiga que permanece com tecido liso todo o momento. E aqui também nós temos o esfíncter interno da nossa bexiga e o externo, tá? Para poder fazer o controle da micção. O esfíncter interno, então, ele realiza o controle involuntário e o externo, ele realiza o controle voluntário. Ou seja, para haver liberação do esfíncter interno, nós temos que relaxar primeiramente aqui o nosso esfíncter externo. Tá certo? Depois nós temos aqui o músculo do assoalho pélvico e também nós vamos analisar aqui a parede da nossa bexiga. A parede da bexiga, ela é composta principalmente pela mucosa, tá? Que vai revestir toda a parede interna. Logo abaixo nós vamos ter aqui o nosso tecido conjuntivo, que vai dar o suporte para essa mucosa. Logo abaixo nós temos aqui musculatura lisa, tá? Que vai fazer então esse controle de contração e relaxamento. E logo abaixo, então, nós temos esse tecido de estrutura, de revestimento. Então, é por meio dele que nós vamos encontrar os vasos aqui para perfusão desse órgão. E falando mais especificamente sobre os rins, nós temos algumas alterações renais importantes que são encontradas na prática clínica. A primeira delas é o cisto renal. Tá? O cisto, ele é em formato mais ovalado, arredondado, é um conteúdo líquido. O cisto, ele está relacionado principalmente a condições genéticas e hereditárias, e o indivíduo ele pode conviver a vida inteira dele com um cisto ou dois, poucos cistos, sem ter sintoma nenhum. Mas nós temos casos de doenças policísticas, então há o surgimento de bastante estrutura semelhante, tá? E isso vai provocar o quê? Uma dificuldade, um prejuízo da função renal, porque ele vai, então, fazer a compressão das estruturas adjacentes, prejudicando o funcionamento renal. Então, o rim policístico, ele é uma das principais causas de insuficiência renal, e ele deve ser acompanhado de perto, então, em relação à sua evolução e o sintoma que o paciente está apresentando. Depois também nós temos a condição de litíase renal ou cálculo renal. Então, no caso da litíase renal, o rim ele começa a sedimentar então os sais, então provenientes da filtração, principalmente quando a concentração de água ela é inferior, tá? Então ele vai sedimentando aqui esses cristais, podem ser tanto os cristais de cálcio quanto de ácido úrico, então vai formando o cálculo renal. Então, o cálculo ele é localizado aqui principalmente no cálice, na pelve, e quando ele alcança o início aqui do ureter, isso indica uma situação bastante grave, né? Então, o cálculo ele vai estar obstruindo o ureter. Isso implica no quê? Que todo o fluxo urinário que estiver sendo produzido aqui pelos rins, ele não vai conseguir passar aqui pelo ureter. Ou seja, nós temos um acúmulo de urina nesse rim, um retorno de urina, e ele vai edemaciando a um ponto que ele começa a perder sua capacidade. Então, nós chamamos essa condição de hidronefrose. Tá? Bastante importante também a gente identificar os sinais de piora do nosso paciente e também realizar o controle hídrico, que nós vamos aprender daqui a pouco. Outra condição bastante importante também é a pielonefrite. Então, a pielonefrite é uma complicação da infecção de trato urinário. Então, a infecção do trato urinário, ela pode estar ali localizada na bexiga, então nós chamamos de cistite. E ela pode, então, os micro-organismos presentes na bexiga, eles começam a migrar, né, até a região de ureter, região de rins, então formando a pielonefrite.
Então, a pielonefrite, se não tratada, ela também consiste numa condição bastante grave, que pode levar, posteriormente, a uma insuficiência renal. É importante a gente pensar que todas essas doenças, elas causam principalmente muita dor e desconforto para o nosso paciente. Então, é importante, sim, se atentar à história que ele está contando, tá? Os antecedentes pessoais que ele apresenta, para que a gente, agrupando todas essas informações, consiga, então, fechar um quadro diagnóstico. Além da anamnese, é importante também a gente utilizar outros métodos propedêuticos, como a palpação, a percussão e a ausculta. Vamos entender, então, como que a gente vai aplicar esses métodos no sistema urinário. Então, aqui no sistema urinário, nós vamos conseguir direcionar alguns desses métodos. Nem todos eles a gente vai conseguir utilizar de uma forma adequada, né? Assim, utilizar amplamente. Então, nós vamos direcionando, então, esses métodos para alguns sinais e sintomas que o paciente for apresentar. Então, ou seja, a gente vai utilizar, na realidade, em algumas situações mais específicas. Então, em relação à percussão, nós vamos utilizar aqui a punho-percussão, que nos indicará se o sinal de Giordano é positivo ou negativo. O sinal de Giordano vai indicar a presença de inflamação no parênquima renal, tá? Então, que pode estar presente em todas essas condições que nós comentamos, como cisto renal, cálculo renal ou então uma pielonefrite. Nós conseguimos também realizar a percussão da bexiga e ela vai se apresentar timpânica quando estiver vazia e maciça, né, um tom mais maciço quando ela estiver cheia. A palpação também vai poder ser direcionada para o sistema urinário. Nós podemos utilizar o método de Devoto e de Israel, principalmente para delimitar a borda do nosso rim. E em rins policísticos vai ser possível, então, palpar esse rim, a gente vai sentir como se fosse um saco de laranja, né? Então, todo cheio de vilosidades, todo cheio de alterações na sua superfície. Importante lembrar que com esses métodos a gente vai identificar mais facilmente o rim direito do que o esquerdo, porque o rim direito ele se encontra um pouco mais abaixo, né? Ele é localizado um pouco mais abaixo do que o rim esquerdo. O rim esquerdo ele está um pouco mais protegido, né? Por estar acima, ele está um pouco mais protegido pelas nossas costelas. Então a gente vai localizar bem mais facilmente aqui o nosso rim direito. E nós conseguimos também realizar a palpação da bexiga. É importante que a palpação da bexiga seja realizada preferencialmente quando ela estiver vazia, para não causar nenhum desconforto para o paciente. E quando nós vamos conseguir identificar a sensibilidade, né? Então, se o paciente tiver um quadro aí de cistite, por exemplo, na palpação da bexiga a gente já vai conseguir encontrar algum desconforto que o paciente vier apresentar. E quando o paciente ele apresenta uma retenção urinária bastante importante, aqui na palpação da bexiga nós vamos conseguir identificar também o globo vesical, ou seja, a bexiga ela tá cheia a tal ponto, então que ela vai ser palpável, tá? Na região aqui de abdômen, região suprapúbica. A ausculta, então, ela vai se direcionada mais para a identificação de sopros abdominais relacionados aqui a estenose de artéria renal, mas esse é um exame bem mais específico que comumente não é realizado pela enfermagem. E associado a esses achados, nós sempre vamos questionar também a questão de frequência urinária, se o paciente ele urina bastante ou pouco, ele não apresentou nenhum tipo de micção. Então, tudo isso que nós vamos avaliando. Também a coloração da urina é bastante importante. É uma urina que está mais concentrada? É uma urina turva? É uma urina com aspecto purulento? Né? Ela apresenta sangue na sua composição? Né? Então, tudo isso também a gente vai avaliando aí no conjunto. O odor dessa urina também é bastante importante a gente avaliar para identificar aí possíveis sinais de infecção, principalmente. Então, todo esse conjunto que nós vamos tentar identificar para poder implementar os cuidados para o nosso paciente. Agora eu convido você, na prática,
a verificar como é realizado o exame físico do sistema urinário. A avaliação do sistema urinário, então, ela vai começar por meio da percussão. Nós podemos utilizar tanto a percussão com a mão espalmada, quanto a punho-percussão. É importante a gente lembrar a localização dos rins aqui. Então, a região superior dos rins vai estar protegida pelas costelas. E então, a percussão ela deve ser realizada abaixo do rebordo costal, porque para a gente conseguir, então, localizar, realizar em cima do órgão. Porque se a gente realizar aqui em cima das costelas, o exame não vai tornar o exame inválido, ou seja, ele não vai ser fidedigno os achados que nós encontrarmos. Então, a percussão com a mão espalmada é realizada, então, dessa forma, a gente faz alguns golpes com a região, com a face ulnar da nossa mão. E a punho-percussão, então, com a mão fechada, a gente faz os golpes aqui, então, no mesmo local. Importante a gente pensar que esse exame ele deve ser realizado bilateralmente para identificar de dor. Isso vai significar que o teste de Giordano vai ser positivo. E em caso que o paciente não apresentar dor, então o teste de Giordano vai ser negativo. Então, são as duas situações que nós podemos encontrar durante a percussão. A dor, então, ela vai ser desencadeada por um processo inflamatório local, né? Então, como nós já havíamos comentado, principalmente pela presença de cálculo renal, pela presença de pielonefrite, alguns tumores, rins policísticos também podem desencadear dor. Então, é tudo isso, todos esses aspectos que nós vamos avaliar. A palpação do sistema urinário, então, que vai ser direcionada a esse sistema, ela consiste em duas técnicas. A primeira é o método de Devoto. Então, o paciente em decúbito dorsal, ele vai fazer uma flexão discreta de membros inferiores. E, então, a gente vai fazer a palpação aqui na região lateral. Então, com uma das mãos, nós posicionamos na região dorsal do paciente, fazemos a anteriorização, e aqui com a outra mão a gente faz a palpação. É sempre importante lembrar para que o paciente ele mantenha, não faça a contração muscular de região de abdômen para a gente conseguir palpar o órgão. Então aqui com a ponta dos dedos a gente vai então tentando localizar o rim, então verificando presença de dor e algumas outras alterações. Então, no caso de pacientes que apresentam um policístico, a gente consegue observar uma alteração importante da consistência do parênquima renal. E também nós conseguimos, por meio dessa manobra, identificar a presença de massas tumorais, entre outras alterações que podem ser detectáveis. A segunda manobra é a manobra de Israel. Então, o paciente ele vai se encontrar lateralizado na região contralateral do órgão que a gente deseja examinar, ou seja, se nós desejamos examinar aqui o rim esquerdo, o paciente ele vai se encontrar deitado em decúbito lateral direito. Então, a perna de baixo ela vai ficar toda estendida e a de cima ela fica fletida. Aqui com as duas mãos nós vemos até aqui a região lombo-costal, e nós fazemos o pinçamento do rim na inspiração do paciente, ou seja, na expiração o rim ele sobe junto com o diafragma e na inspiração então ele desce e a gente consegue fazer a palpação. Então, retomando os métodos propedêuticos direcionados para o exame físico do sistema urinário, nós realizamos a percussão, a palpação e a ausculta, então, opta-se por não realizar, porque ela não vai trazer valores tão significativos assim e que vão direcionar a prática de enfermagem. É um exame bastante específico, tá? Geralmente é realizado mais pela equipe médica especialista
né, em sistema urinário. Então, a palpação e a percussão vão ser os métodos mais implementados na avaliação desse sistema. A partir disso, né, de tudo que a gente viu até esse momento, da avaliação física do paciente, eu gostaria de propor um exercício para você. Então, você vai simular a realização de um exame físico de um paciente que se queixa de fortes dores em região lombar à esquerda, associada a histórico anterior de litíase renal. Então, a partir disso, quais métodos propedêuticos devem ser utilizados durante a realização do exame físico desse paciente? Qual a sua suspeita? Sabendo, né, dessas informações, é importante ressaltar que o enfermeiro deverá compreender todos os aspectos relacionados à história pregressa do paciente e direcionar o exame físico em busca de alterações renais. Neste caso, a manobra de Giordano será muito importante para auxiliar no diagnóstico de litíase renal, ou seja, principalmente aqui pela percussão com a mão espalmada ou com a punho percussão. E a palpação dos rins auxiliará na busca de alterações como aumento do volume renal. Se o caso, o paciente apresentar uma obstrução de ureter, né, ele poderá evoluir com uma hidronefrose e essa alteração, então, é detectável por meio da palpação renal. Além do exame do exame físico do sistema urinário, é bastante importante que o enfermeiro compreenda também alguns aspectos relacionados ao balanço hídrico do paciente. Ou seja, o balanço hídrico vai ser toda a análise de tudo que o paciente recebeu de líquidos ao longo das últimas 24 horas e o quanto ele perdeu de líquidos. A tendência do nosso organismo é sempre manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Então, a gente sempre vai imaginar que tudo que o paciente recebeu de líquido, ele vai conseguir eliminar, seja por suor, seja pela própria urina, tá? Então, esses líquidos, eles têm que estar em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Na vigência de algumas alterações sistêmicas, o organismo ele pode tanto reter líquido, ou seja, o paciente ele vai receber líquido, mas não vai conseguir eliminar toda essa parte. Ou então ele vai receber uma quantidade de líquido e vai eliminar muito mais do que ele recebeu. Então, nessas situações, a gente encontra um certo desequilíbrio, tá? Então, o equilíbrio hídrico basicamente consiste na análise da composição de água no organismo humano. Então, vamos no quadro para a gente compreender um pouco melhor esses conceitos. Então, o organismo humano é constituído de cerca de 60% a 75% de água, isso relacionado ao peso corporal total. E a água é uma substância essencial para o organismo humano, tá? Principalmente por fazer o transporte de nutrientes, auxiliar no transporte de nutrientes, ela vai fazer a dissociação de algumas substâncias, né? Ela vai fazer a diluição também de algumas substâncias e vai, então, carrear aí os sais e outros componentes. Então, a água ela é essencial para a sobrevivência humana. Ela também tem a função de estabilizar a temperatura corporal e vai auxiliar no transporte de nutrientes para as células, como eu havia dito. Aqui na temperatura do corpo, é principalmente relacionada à questão de o aumento da temperatura corporal, por exemplo, vai ocasionar, né, vai desencadear o mecanismo de sudorese, e isso vai ajudar o corpo a manter sua temperatura adequada. Tá? Então, todos esses aspectos aí estão envolvidos em relação à água presente no nosso corpo. E pensando nisso, o controle hídrico vai ser parte fundamental dos cuidados de enfermagem, porque a gente vai avaliar as perdas e os ganhos que esse paciente teve, como eu disse, a gente sempre vai avaliar tudo o que ocorreu nas últimas 24 horas, para a gente conseguir acompanhar a evolução desse paciente. Tá? Então, esse último período, dessas últimas 24 horas, eles vão ser
bastante importantes para que a gente consiga fazer uma análise do quadro geral do paciente em relação ao equilíbrio hídrico. É importante também a gente pensar que alguns fatores vão estar envolvidos aí no desequilíbrio hídrico do nosso organismo. O primeiro deles é a ingesta hídrica, ou seja, quanto mais eu recebo água, maior volume eu tenho circulante, e o contrário também é verdadeiro, então quanto menos água eu tenho, menos volume circulante eu vou ter. O controle hídrico ele está associado também ao fator de filtração renal. Então, se o meu rim ele consegue filtrar adequadamente todo o líquido que tá passando ali na circulação renal e consegue eliminar o excesso, isso vai manter o equilíbrio. Caso contrário, o indivíduo ele vai começar a fazer uma retenção bastante importante. E também fatores relacionados à eliminação, né? Então, como eu disse, pode haver uma obstrução ureteral, por exemplo, e esse líquido ele não vai conseguir ser eliminado. E dentre outros fatores mecânicos que a gente pode encontrar aí de obstrução de vias urinárias. É importante também aqui, nos controles do nosso paciente, a gente realizar a medição e não apenas estimar o tanto que ele ganhou e o tanto que ele recebeu, a gente poder fazer o cálculo correto. E também é importante a gente pensar que o meio externo ele vai ter uma interferência bastante importante aí no controle hídrico, em relação ao volume de água que esse paciente está recebendo, como também os eletrólitos e entre outras substâncias que vão estar envolvidas nesse processo. Então, para a gente realizar aqui o controle hídrico, a gente tem que pensar tudo que esse paciente está recebendo de líquido, tá? Tudo que ele está ganhando, ou seja, o quanto que ele está ingerindo de líquido, a dieta que ele está recebendo, componentes da soroterapia, diluição de medicamentos. E também nós vamos avaliar tudo que ele está perdendo, ou seja, por meio da urina, das fezes, de drenos, episódios de vômito. Então, tudo isso vai ser analisado para a gente poder computar adequadamente. No fim, a gente vai conseguir analisar aqui esse balanço hídrico, tudo que permaneceu de líquido no organismo do nosso paciente. Então, analisando mais diretamente os ganhos que esse paciente vai ter, nós temos a primeira delas, a ingesta via oral. Então, é importante a gente medir quantos ml de água ele tomou ao longo do dia, de chá, de suco, tudo que for de líquido que ele estiver recebendo via oral, a gente vai conseguir aferir em ml. Já alimentos sólidos, tá? A gente vai aferir em quantidade estimada, ou seja, uma cruz para pouca quantidade, 2 cruzes para média quantidade e 3 cruzes para grande quantidade. Importante, então, como a gente havia comentado no slide anterior, tudo que a gente puder quantificar em ml o que esse paciente está recebendo, mais rico vai ser esse final aí do nosso balanço, né? O cálculo final. Então, a gente algumas situações a gente não vai apenas estimar, mas a gente também vai aqui computar exatamente o que ele recebeu. Outro ganho também, principalmente em paciente internado, é a soroterapia e as diluições, ou seja, tudo que ele recebeu via endovenosa. Nós vamos quantificar diluição de antibióticos, de outros medicamentos, quantidade de soro, ele recebeu 1.000 ml, 500 ml nas últimas 24 horas. Tudo isso é importante a gente ter o registro também para poder computar lá no nosso balanço final. Dieta interal também nós vamos quantificar tudo que ele recebeu via sonda ou via estomas, como jejunostomia, que é um estoma de alimentação. Então, tudo que ele recebeu aqui também de dieta interal é possível que a gente quantifique também em ml. Então, isso também vai entrar como ganho no nosso balanço hídrico.
A nutrição parenteral também, né, que é a nutrição que ela é administrada de forma endovenosa. Nós também vamos calcular quanto esse paciente recebeu. E tudo que for relacionado à hemotransfusão também, então seja hemoglobina, plasma fresco, crio, tudo vai entrar aqui nos nossos ganhos. Já em relação às perdas, nós vamos quantificar a urina, também sempre em ml. Se o paciente estiver utilizando sonda, esse cálculo vai ser mais facilitado. E pacientes que não utilizam sonda, a gente também despreza do papagaio para um jarro ou da comadre para um jarro para poder quantificar essa quantidade também em ml. Nós vamos conseguir quantificar também as fezes líquidas ou semilíquidas, principalmente provenientes aqui das ostomias, tá? As fezes normais do paciente a gente também vai quantificar em pequena, em média e grande quantidade. E isso a gente não vai conseguir incluir no nosso balanço, tá? Ela não entra como para a gente conseguir fazer a conta. Os vômitos também são considerados como perdas e a gente também vai quantificar em cruzes. E nós temos os drenos, os variados tipos de dreno. Tudo que tiver de exudato, de que o paciente estiver perdendo, de secreção, nós vamos quantificar também. E os drenos também entram aqui na quantificação em ml. Outro fator importante de perda também, paciente que realiza diálise peritoneal ou hemodiálise. Então, aqui a gente vai também quantificar essas perdas. Lembrando que aqui o peritônio ele reveste toda a cavidade abdominal. E no caso da diálise peritoneal, por meio de um catéter, é inserido um fluido dialítico. Ele tem uma concentração osmótica inferior da concentração do sangue. Então, o excesso de solutos, né, de sais, eles vão migrar para a cavidade peritoneal e então vai ser realizada a drenagem. Então, a gente desconta, nesse momento, nós fazemos o cálculo do fluido dialítico, tá? Nós fazemos esse controle quanto entrou, por exemplo, 1.000 ml de fluido dialítico. E nós tivemos uma perda aqui, o total, de 2.000 ml. Então, como já tinha entrado 1.000 de fluido dialítico, isso não vai entrar na conta. O que vai entrar, então, é o resultado disso. Então, entrou 1.000, saiu 2.000, a gente vai considerar só os 1.000 ml provenientes somente do paciente, ou seja, o fluido dialítico ele não é contabilizado, tá? Porque tudo que entrou do fluido saiu. E nós também temos a hemodiálise. A hemodiálise, então, ela é realizada por meio de uma máquina, tá? Então, aqui a gente tem uma fístula arteriovenosa, é funcionado esse local. Então, o sangue do paciente, ele passa aqui pelo dispositivo. Nós temos um sistema de bombeamento do sangue, então, para manter esse fluxo sanguíneo adequado. Aqui também nós temos a injeção de heparina para evitar que o sangue coagule ao longo do sistema. Então, aqui nós temos o filtro, tá? Então, o excesso de líquido removido do organismo do paciente, ele é drenado, tá? E é esse total aqui que a gente vai calcular também, tá? E depois, o sangue do paciente, ele volta aqui, né? Pelo sistema e aqui na fístula arteriovenosa ele continua a circulação no organismo normalmente. Então, aqui da hemodiálise também a gente vai considerar o total que foi removido do organismo do paciente. Lembrando que na hemodiálise é possível programar se eu quero retirar 1.000 ml, 2.000 ml, mas é sempre o nefrologista que vai avaliando as condições do paciente, ele vai avaliando quanto que esse paciente reteve e o quanto que ele vai poder retirar sem causar nenhum distúrbio hemodinâmico, né? Então, é importante também que o paciente não apresente nenhuma alteração de pressão arterial, de frequência cardíaca durante esse processo. Mas, então, o que interessa para nós é o que foi removido, junto com aqui o fluido dialítico da diálise peritoneal, e aqui o total removido pela hemodiálise.
Então, como a gente vai calcular esse balanço, afinal de contas? Então, aqui eu trouxe um exemplo de controle de enfermagem de um paciente das últimas 24 horas. Nós vamos, então, avaliar os quesitos volume de ingestão, volume de injeção venosa e controle das perdas. Então, aqui, por exemplo, o paciente ele tomou suco, nós vamos fazer anotação em ml, água, chá, mesma coisa, leite, sopa, tudo que a gente conseguir quantificar, então a gente vai colocar em ml. Quando for sólido, a gente então faz a anotação com uma cruz. De injeção venosa, cristalóide, soro fisiológico, soro glicosado, nós temos o Ringer lactato. A questão das diluições, geralmente elas são anotadas em um outro campo separadamente, então aqui a gente vai analisar somente o que entrou de soro com componentes, com eletrólitos, aqui é a mesma coisa no glicosado, e o soro utilizado para diluições, então a gente anota aqui nesse outro campo. Soluções coloides que esse paciente recebeu, como eu disse, sangue, plasma, algum outro componente, então a gente sempre vai anotar em ml também. E o que ele perdeu? Volume de diurese, o vômito a gente vai anotar em cruzes, evacuações, se possível, em ml, mas geralmente a gente anota em cruzes, e outras perdas que ele teve, por exemplo, os drenos. Então, esse exemplo de controle de enfermagem, além de mostrar a importância dos valores quantificáveis que nós vamos anotar, é também mostrar a importância do registro de enfermagem. Então, tudo que acontecer ao longo do dia, a equipe de enfermagem, o enfermeiro também, eles devem registrar ali no controle do paciente, para que então a gente consiga estimar como foi a evolução desse paciente nas últimas 24 horas. Tá? Então, é por meio desses registros que a gente consegue acompanhar como esse paciente, o estado desse paciente, se ele apresentou uma melhora, se ele apresentou uma piora. Então, tudo isso vai contribuir, então, para essa análise geral do quadro do nosso paciente. Então, feito isso, eu convido você a assistir o vídeo para a gente verificar como que nós vamos realizar, então, essa quantificação na prática. Então, na prática, como que a gente vai fazer esse controle? Então, além de calcular o volume utilizado para diluição das medicações, nós vamos contabilizar também o quanto esse paciente recebeu de soro, tá? Observando sempre o volume total do frasco e o volume que ele recebeu. A nutrição integral também é contabilizada em ml, tá? A quantidade que esse paciente recebeu. Também a hemotransfusão, plasma fresco é contabilizado em caso de hemotransfusão. Nós vamos contabilizar, por exemplo, os drenos. No caso, esse paciente apresenta um dreno de Portovac, tá? De sucção. Nós podemos estimar a quantidade de perda, mas depois nós vamos quantificar. A diurese, então, além de calcular o volume utilizado para a diluição das medicações, nós vamos contabilizar também o quanto esse paciente recebeu de soro, tá? Observando sempre o volume total do frasco e o volume que ele recebeu. A nutrição interal também é contabilizada em ml, tá? A quantidade que esse paciente recebeu. Também a hemotransfusão, o plasma fresco é contabilizado em caso de hemotransfusão. E de perdas, nós vamos contabilizar, por exemplo, os drenos. No caso, esse paciente apresenta um de Portovac, a infecção. Nós podemos estimar a quantidade de perda, mas depois nós vamos quantificar. A diurese também é contabilizada nesse balanço. Como o dreno e diurese a gente são eliminações que a gente consegue quantificar, é importante então que a gente pese esse conteúdo, tá? Sempre que necessário ou ao final do período. Então, para desprezar o dreno, ele sempre vem com uma pinça, a gente vai pinçar para que não haja retorno de ar.
para dentro do corpo do paciente. Então, nós procedemos à abertura do dreno. Com o auxílio de um jarro é que a gente vai contabilizar aí o total de conteúdo que esse paciente perdeu por meio do dreno. Além do volume, é importante também a gente já ir observando a coloração, o aspecto desse exudato. É mais seroso, é hemático, tem presença de pus, tá? Qual é o odor desse exudato, tá? Se é mais turvo, se é mais límpido. O líquido mais turvo vai indicar aí também a presença de pus. E a urina também a gente consegue perdeu por meio do dreno. Além do volume, é importante também a gente já ir observando a coloração, o aspecto desse exudato. É mais seroso, é hemático, tem presença de pus, tá? Qual é o odor desse exudato, tá? Se é mais turvo, se é mais límpido. O líquido mais turvo vai indicar aí também a presença de pus. E a urina também, a gente consegue quantificar, estimar ali em ml na bolsa, mas o ideal é que se quantifique no jarro, porque pode haver alguma diferença de volume total. Então, a sonda também, ela sempre pinçada antes de realizar a abertura e a quantificação do resultado. Então, no jarro, a gente consegue fazer a quantificação total dessas perdas. Então, sempre, como eu havia comentado, sempre que necessário, sempre que houver algum evento aí que o paciente teve um ganho ou uma perda, a gente vai fazer esse registro. E no caso de sondas e drenos, sempre ao final do período, é importante que a gente esvazie esses coletores para poder realizar a quantificação adequada. Por que esse balanço é tão importante? Por que a gente está falando bastante dele? Tem alguns pacientes que têm uma situação mais específica, né? Que a gente fala controle rigoroso de ingesta hídrica, por exemplo. Então, pacientes que têm uma insuficiência cardíaca bastante grave, ou pacientes renais crônicos também que estão apresentando aí uma retenção importante, eles precisam ter tudo bastante quantificado, a gente precisa controlar corretamente tudo que esse paciente está recebendo. O paciente de insuficiência cardíaca, a bomba cardíaca dele, como o próprio nome da doença diz, vai ser insuficiente, tá? Então, esse coração ele já faz bastante força para contrair, para poder realizar a circulação sistêmica. E na vigência de maior volume, ele não consegue bombear a quantidade adequada. O excesso de líquido ele volta para a circulação pulmonar, leva a edema pulmonar. Esse paciente também ele vai ter uma perfusão periférica prejudicada por conta do mau funcionamento da bomba cardíaca. Então, são esses fatores que devem ser observados na prática para que a gente realize o balanço hídrico adequado. E também tem algumas situações que já propiciam a retenção hídrica, por exemplo, como aqui no quadro a gente pode observar. As doenças cardíacas, como eu havia comentado, no caso de insuficiência cardíaca, o paciente, a bomba cardíaca dele vai ser insuficiente e vai perfundir mal esse rim. Então, o rim ele também não vai conseguir funcionar da maneira adequada. Por consequência, ele não vai eliminar a quantidade de líquido suficiente para manter o equilíbrio hídrico desse paciente, então vai causar aqui retenção. O mesmo ocorre com pacientes em estado de choque, seja choque cardiogênico, choque séptico, ou seja, em situações de choque ao sistema nervoso simpático do paciente, ele entra então para poder fornecer um suporte para esse paciente, tá? Para poder aumentar a pressão arterial, por exemplo, só que ao mesmo tempo ele fecha, né? Ele contrai a circulação da periferia. Então, os órgãos são afetados também com essa redução da perfusão sanguínea, principalmente os rins. Então, nesse sentido, a gente vai ter aqui uma retenção hídrica importante. Por isso que os pacientes de UTI também, né, que são pacientes que se encontram em estados mais graves, eles apresentam incidência de formação de edema, por exemplo.
Nós temos também algumas alterações na própria estrutura renal, então, pacientes com doenças renais, eles vão ter uma maior retenção hídrica por conta do funcionamento dos rins. E em casos de albuminemia também, pacientes que apresentam uma menor concentração de albumina na circulação sistêmica. Ou seja, pacientes que apresentam câncer, por exemplo, pacientes grandes queimados, eles perdem bastante albumina por meio do plasma. Então, a albumina, ela auxilia a manter a pressão oncótica do nosso sangue. Ou seja, além dos sais, né, como o sódio, o potássio, o cálcio, eles ajudam a manter a concentração de água dentro dos vasos sanguíneos. Essa proteína aqui, ela também vai auxiliar, né, fazer com que manter uma pressão de água adequada dentro dos nossos vasos sanguíneos também. Então, quando a gente tem uma redução significativa de albumina na circulação sistêmica, consequentemente, então a gente vai ter a formação de edema nos espaços extravasculares, ou seja, na periferia, no subcutâneo, entre outros. E o que vai causar essa retenção hídrica? Quais sinais e sintomas a gente pode observar no nosso paciente? Primeiramente, esse paciente ele pode apresentar uma urina bastante concentrada, um quadro de oligúria, ou seja, um quadro de redução do volume urinário, ou até mesmo em casos graves, um quadro de anúria, ou seja, ele não vai ter nada de volume de urina presente. Edema também vai ser bastante perceptível, principalmente em braços, pernas. E também paciente com doenças cardíacas, né? Quando tem essa sobrecarga de volume, então ele pode evoluir também com edema pulmonar. E os fatores relacionados a uma grande perda de líquidos, né? A gente pode encontrar, por exemplo, em pacientes com um diagnóstico de diabetes mellitus não tratado ou maltratado, né? Então, a glicose presente, né? O excesso de glicose presente na circulação sanguínea, ela vai atrair a água que está presente no meio extravascular, ou seja, que está lá nas nossas células, tá? Para manter o equilíbrio osmótico dissoluto dentro do vaso e fora do vaso. Então, essa quantidade excessiva de glicose vai atrair maior quantidade de água. Então, isso vai ser filtrado pelos nossos rins e também vai ser eliminado, tá? Esse excesso de água do meio intravascular. Diabetes insípidos também é um quadro bastante importante relacionado à perda de líquidos, tá? Consiste aqui principalmente na alteração do hipotálamo e da hipófise, que vai alterar a secreção do hormônio vasopressina, ou seja, vai levar a uma incapacidade de concentração do filtrado urinário, né? Então, o organismo ele vai eliminar excessiva quantidade de líquidos. E também na doença de Addison, é uma doença mais específica de insuficiência adrenocortical, também vai promover um desequilíbrio osmótico, levando à atração grande de água para o meio intravascular, e o rim vai filtrar, então, todo esse excesso, ele vai considerar como um excesso tudo que tiver a mais no meio intravascular e vai eliminar por meio da urina. E é importante a gente pensar que junto com a água a gente vai ter expoliação de sódio e potássio também. Ou seja, o nosso organismo não vai eliminar somente a água, mas esses eletrólitos também vão se perder, tá? Então, esses pacientes, não basta a gente fazer, então, aumentar a ingesta hídrica dele. A gente precisa, em situações bastante graves, que ele esteja perdendo bastante líquido, a gente precisa associar esses eletrólitos também nessas situações. Então, para a gente entender um pouco melhor como é realizado o balanço hídrico, trouxe um exemplo aqui na nossa aula. Então, a gente vai fazer o balanço hídrico de um paciente que recebeu 1 litro de soroterapia nas últimas 24 horas, 250 ml de soro de diluição de medicamentos. Nós vamos calcular também a quantidade em ml por hora que ele recebeu de dieta interal em todos os períodos, né? Então, a gente vai calculando, a gente também inclui aqui
a quantidade de ml que ele recebeu cada horário. No total, a gente soma quanto que ele recebeu ao longo do dia em ml de dieta interal. E de perdas, ele teve um débito urinário de 360 ml e realizou hemodiálise com uma retirada aí de 2 litros. Qual vai ser o balanço hídrico desse nosso paciente? Então, primeiramente, a gente vai aqui incluir tudo que ele teve de ganho e tudo que a gente teve de perda durante as últimas 24 horas, para a gente ter um panorama geral do que aconteceu com esse paciente. Então, lembrando de perda, ele ganhou 45 ml por hora, ou seja, a gente vai multiplicar aqui os 45 ml por 24 horas, que foi o total que ele recebeu de dieta nesse período, no caso. De soroterapia, ele recebeu mais 1.000 ml. E de diluições, ele recebeu mais 250 ml. Do outro lado, nas perdas, ele teve 360 ml de urina, oligúrico, né? A gente já consegue observar que esse volume para 24 horas ele é pouco, mas ele é um paciente que realiza hemodiálise, então ele retirou mais 2.000 durante o processo de diálise. Do total que ele ganhou, nós somamos dieta, soroterapia e diluições, ele ganhou 2.330 ml. De perdas no total, somando a urina e a drenagem, ele ganhou 2.360. Então, nós vamos pegar um total de 2.330 e diminuir 2.360, que foi o que ele ganhou e o que ele perdeu. No final, a gente teve um balanço hídrico negativo, ou seja, ele mais perdeu do que ele ganhou, tá? Então, nesses casos, a gente fala que é um balanço hídrico negativo, tá? Ou seja, como eu já disse, ele mais perdeu do que ele ganhou líquidos. Se fosse o caso contrário, se ele tivesse recebido bastante e eliminado pouco, seria um balanço hídrico positivo. Tá? Então, é importante a gente pensar nesses conceitos no momento de fazer o cálculo e depois de interpretar o resultado. Então, a gente sempre vai pensar, se o paciente reteve mais do que ele perdeu, isso vai ser um balanço positivo, ou seja, ele está com uma quantidade elevada de líquido circulante. E se ele perdeu mais do que ele ganhou, está faltando líquido, portanto, esse balanço ele vai ser negativo, tá? Então, só para retomar, lembrando que aqui no nosso cálculo, para a dieta, a gente utilizou o padrão de 45 ml por hora que ele recebeu. Então, considerando que em 1 hora ele recebeu 45 ml, quanto ele vai receber em 24? Então, por isso que a gente faz essa multiplicação para poder incluir aí no nosso balanço. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, pessoal, a gente finaliza agora, né? Finalizamos agora a nossa aula, né? Só para retomar alguns conceitos aí, depois abrir para alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Comentar sobre o tema, né? Então, a gente iniciou a nossa aula falando um pouquinho sobre a questão da anatomia e da fisiologia do sistema geniturinário, né? E as funções também desses órgãos. E a gente realizou uma associação, né, das patologias com determinados órgãos, né? Quais são as patologias que a gente pode encontrar na nossa parte renal, nos nossos rins, né? Que são diversas patologias. E nós associamos essas patologias e esse sistema aos métodos propedêuticos, né? Onde utilizar cada método, né? Qual a importância de utilizar cada método? Então, a gente realizou, né, um levantamento aí desses métodos propedêuticos e, por último, a gente realizou o quê? O balanço hídrico, que é algo muito utilizado no setor hospitalar, né? Isso é rotina dentro de um setor hospitalar, realizar o balanço hídrico dependendo da patologia de cada paciente.
né? Então, a gente viu que tem algumas patologias que são necessárias utilizar o balanço hídrico, né? Pacientes que são renais crônicos, que fazem hemodiálise, né? Pacientes que têm alguns problemas cardíacos, que têm deficiência, que pode afetar os rins. Então, são utilizados, dependendo de cada patologia, é muito utilizado o balanço hídrico, né? Então, a gente não só aprendeu a realizar, né, o balanço hídrico, né, fazendo o levantamento das perdas e dos ganhos, né, no corpo ali do paciente, como também interpretar esses resultados, né? O que significa uma perda, um balanço negativo, e o que significa um balanço positivo. Então, a gente conseguiu diferenciar nisso, né? A gente viu que é um método, um método matemático simples, mas o mais importante, né, do que realizar o cálculo é saber interpretar ele também. Alguém gostaria de colocar alguma coisa do que a gente viu hoje? Alguém, pessoal? Ninguém? Então, pessoal, né, a gente encerra aí a nossa aula de hoje, né, lembrando a vocês duas coisas, né? A primeira coisa é que essa semana a gente tem prova, né, que vai até no sábado, né, se atentem para isso. E a segunda coisa é que a gente tem amanhã a nossa última aula da disciplina, né? Espero que vocês compareçam. E, né, falei que é duas, mas são três. Né? E quem ficou responsável por realizar o relatório de hoje, por favor, me enviem até quinta-feira, tá ok? Pode me enviar pelo celular, não tem problema não, pelo Zap, tá? E desejo uma boa noite a vocês e a gente se encontra novamente amanhã às 19 horas, tá ok? Boa noite. Boa noite.